Excedrin e dores de cabeça. O prédio de Ciências Naturais do campus da SUNY em Purchase tinha acabado de ser construído. E as novas instalações contavam com inúmeros equipamentos eletrônicos prontos para ser instalados em um laboratório de eletrofisiologia de última geração. Já que com meus conhecimentos de engenharia elétrica eu não saberia reconhecer um cabo coaxial nem se ele batesse à minha porta. E se apresenta-se, embora eu tenha brincado um pouco como radioamador durante o ensino médio, eu precisava de alguém que me construísse um laboratório. Foi quando conheci Cliff Saron. Cliff estava no segundo ano do curso de Biologia em Harvard quando eu cursava a pós-graduação lá. Nós nos conhecemos em 1973, numa conferência da Associação de Psicologia Humanista de Quebec, e no semestre seguinte, Cliff fez o curso de Psicofisiologia de Georg Schwartz, que fornecia orientações sobre como medir as funções cerebrais com a EEGS. Cliff tinha grande interesse pelos estados alterados da consciência e pelo modo como a biologia dá origem à consciência, mas ele se destacava por sua facilidade com aparelhos eletrônicos. Quando adolescente, na cidade de Nova York, ele foi um freakir, uma espécie de hacker de telefonia. E trabalhará como operador de som de teatro e técnico em eletrônica no ensino médio e na universidade. Isso tornava a pessoa ideal para montar o equipamento de que precisávamos para trabalhar com eletrofisiologia. O registro da atividade elétrica do cérebro. Cliff também teve aulas sobre a psicologia da consciência, disciplina que eu lecionava com meu amigo Daniel Goleman. Um dos aspectos mais notáveis desse curso era que, em algumas aulas, os alunos e os professores meditavam. Daniel acabou seguindo uma carreira notável no New York Times, cobrindo temas relacionados com a ciência e a psicologia. Além de escrever o grande sucesso Inteligência Emocional. Cliff se formou na Universidade de Harvard aproximadamente na mesma época em que concluí meu doutorado e parti para Purchase. Daniel, que na época trabalhava como editor da revista Psychology Today, ficou com pena de mim ao ver que eu recebia poucas propostas de trabalho. E ao perceber que eu tinha dificuldade de conseguir financiamento para pesquisa pelos canais tradicionais. Ele conseguiu convencer uma agência de publicidade que detinha a conta do grupo farmacêutico Bristol Myers a me conceder fundos para avaliar os comerciais do analgésico Excedrin. A empresa queria saber se os métodos modernos de registro da atividade cerebral poderiam fornecer informações úteis sobre a eficácia de seus anúncios na televisão. Por exemplo, se os circuitos cerebrais associados ao nojo fossem ativados quando alguém assistisse ao comercial, isso seria ruim, circuitos associados ao desejo seriam um bom sinal. Essa agência de publicidade estava muito à frente de seu tempo e a medição das respostas cerebrais aos comerciais decolou no século XXI, sendo atualmente chamada de neuromarketing. Com o subsídio de $75 mil, uma quantia considerável na época, consegui contratar Cliff para construir meu laboratório usando os equipamentos já disponíveis no prédio de Ciências Naturais. Além de um Signal Averager. Um instrumento para medir pequenas mudanças na atividade elétrica cerebral causadas por estímulos externos, como imagens e sons. Que tinha sido um presente de um amigo da Faculdade de Medicina de Harvard. Cliff e eu fomos de avião de Boston para Nova York levando a engenhoca na bagagem de mão. Era do tamanho de um televisor médio e tinha tantos botões, luzes e cabos que, se eu tentasse pegar um voo com ela hoje em dia, os agentes de segurança iriam me interrogar. A agência de publicidade basicamente me disse, se você avaliar nossos comerciais, poderá fazer o que quiser com os programas de TV que vão ao ar entre as propagandas. Nós geralmente achamos que os comerciais é que interrompem os programas, mas os publicitários parecem pensar o oposto. Naturalmente, fizemos a pesquisa para a qual a empresa nos havia contratado. Porém estávamos muito mais interessados no impacto do conteúdo emotivo da programação. A fita continha episódios de um programa cômico e uma reportagem sobre um acidente numa mina, que mostrava esposas ansiosas e crianças correndo de suas casas para a praça da cidade ao ouvirem uma sirene que sinalizava um desastre subterrâneo. Em outras palavras, nossos patrocinadores nos deram vídeos ideais para induzir o bom humor, no primeiro caso, e a ansiedade e o medo, no segundo. Foi a oportunidade perfeita para determinar se os sinais elétricos do cérebro, registrados a partir do couro cabeludo, nos permitiriam diferenciar emoções positivas de negativas. Cliff pôs os sensores nos músculos da testa e ao redor dos olhos, nos músculos que nos fazem franzir a fronte ou contrair os olhos, dos voluntários, e também em uma touca com outros 16 eletrodos.
Então pedimos que eles se sentassem confortavelmente diante de um televisor, no qual exibimos os vídeos da comédia e da reportagem sobre os mineiros perdidos. O primeiro certamente induziria uma emoção positiva, como a alegria ou a diversão, e o segundo sem dúvida despertaria emoções negativas, como o medo ou a raiva. Por sem dúvida quero dizer que eu havia pré-testado os vídeos com outros voluntários, perguntando-lhes que emoções eles lhes induziam. Se um trecho deixasse algumas pessoas com raiva e outras contentes, ou se a emoção induzida não fosse tão intensa, não seria selecionado. No experimento só foram incluídos trechos que induzissem emoções inequivocamente positivas ou negativas, e de forte intensidade. Enquanto os participantes assistiam aos vídeos, monitoramos os sinais elétricos cerebrais captados pelos eletrodos do couro cabeludo para garantir que tudo estivesse funcionando de maneira correta. Os sinais do eletroencefalograma passavam por filtros eletrônicos e então seguiam para um dispositivo que, a cada 30 segundos aproximadamente, emitia números que indicavam a quantidade média de energia das ondas cerebrais nas quais estávamos interessados. Quanto maior a energia, ou a amplitude da onda, mais intensa era a atividade cerebral. A seguir, inserimos manualmente esses números em cartões perfurados e os introduzimos no computador que ocupava metade da sala. Cliff também havia instalado um botão que os voluntários deveriam apertar com força, se sentissem uma emoção intensa e suavemente, se a emoção fosse fraca. Isso, somado aos movimentos faciais, nos permitiria examinar a atividade cerebral que acompanhava reações emocionais conscientes, claras e intensas. Descobrimos que, quando os voluntários assistiam aos vídeos que induziam emoções positivas e contraíam os músculos ligados ao sorriso, regiões de seu córtex pré-frontal esquerdo eram ativadas intensamente. Quando assistiam aos que induziam fortes emoções negativas e faziam expressões de medo ou nojo, sua região pré-frontal direita era ativada. Fiquei aliviado de ver que nossas descobertas estavam em perfeita sintonia com as de Gainotti, cujos estudos revelavam que as lesões no lado esquerdo do cérebro induziam um choro patológico, e as lesões no lado direito induziam um riso patológico. Se as pessoas choravam sem razão aparente porque a parte de seu cérebro que expressa emoções positivas tinha sido destruída, então o trabalho de Gainotti indicava que o lado esquerdo do cérebro era a fonte das emoções positivas, não exatamente o que havíamos observado nos voluntários, cujas regiões pré-frontais esquerdas ficavam animadíssimas assistindo ao programa de comédia. Da mesma forma, se pessoas com lesões no lado direito do cérebro sucumbiam ao riso patológico porque o lado direito manifesta emoções negativas, como o medo e o nojo, então o trabalho de Gainotti indicava que o hemisfério direito era a fonte dessas emoções negativas. O que também correspondia às nossas observações, uma vez que as regiões pré-frontais direitas de nossos voluntários temiam pelos mineiros. Nossas descobertas nesse experimento foram as primeiras a demonstrar que as emoções positivas e as negativas se distinguem pela ativação do córtex pré-frontal esquerdo e do córtex pré-frontal direito, respectivamente. Mas, para falar a verdade, não fiquei muito satisfeito com nossos resultados, embora eu os tenha apresentado em uma versão abreviada. Como um resumo para uma conferência científica, jamais cheguei a usá-los para escrever um artigo propriamente dito. Em parte, retive os resultados por sentir que não possuíamos um modo rigoroso de medir, de forma independente, as emoções que os pacientes sentiam. Isto é, presumimos que as pessoas se divertiam com o programa de comédia e temiam pelos mineiros. Mas não tínhamos como saber se algum dos voluntários não suportava a comédia nem se havia outros que eram sádicos em segredo, e estavam na verdade desejando a morte dos mineiros. Sei que estou exagerando. Eu não tinha nenhuma razão para pensar que algumas das respostas fossem tão aberrantes. Mas, ainda assim, senti que o experimento não tinha o rigor necessário para um artigo científico. Voltando à fita. Assim, refiz o experimento usando medidas muito mais refinadas das emoções. Nesse novo experimento, que acabou por se tornar um estudo seminal, expliquei aos voluntários que se apresentaram no meu laboratório na SUNY que faríamos um estudo sobre o cérebro e as emoções, nós lhes mostraríamos vídeos curtos enquanto medíamos sua atividade elétrica cerebral. Pedi a cada um deles que vestisse um gorro com 16 eletrodos, atualmente, usamos 256, e que se sentasse confortavelmente diante do televisor. Apresentamos então vídeos de 2 a 3 minutos de duração. 2 deles, em que apareciam filhotes de cachorro brincando com flores e gorilas tomando banho em um zoológico.
comprovadamente induziram emoções positivas, como diversão ou alegria, e outros 2, que exibiam a amputação de uma perna ou imagens de uma vítima de queimaduras de terceiro grau, instigaram emoções negativas, como o nojo ou o medo. Enquanto os participantes assistiam aos vídeos, eu monitorava os sinais captados pelos eletrodos em seu couro cabeludo. Havia uma câmera de vídeo escondida, montada atrás do que parecia ser uma caixa de som. Era aí que entrava um dos meus mais importantes colaboradores. Paul Ekman, um psicólogo da Universidade da Califórnia em São Francisco. Era provavelmente o maior cientista que investigava emoções na época. Paul faz parte do pequeno grupo de mentores e colegas que mais influenciaram meu desenvolvimento profissional. Conheci-o em 1974, durante a pós-graduação, quando dei uma palestra no encontro anual da Sociedade Internacional de Neuropsicologia, em São Francisco. Nos 2 anos anteriores, eu tinha lido muitos dos estudos pioneiros de Paul, que demonstravam que as expressões faciais de várias emoções básicas são características humanas universais. Isto é, pessoas de culturas muito diferentes, como as da Nova Guiné, de Bornéu e do Japão, faziam as mesmas expressões faciais ao sentirem qualquer uma das 6 emoções básicas: a alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. Por isso, um nativo da Nova Guiné consegue reconhecer uma expressão de nojo no rosto de um parisiense, um peruano consegue reconhecer a alegria no rosto de um inuit e um boxímane consegue reconhecer o medo, a surpresa, a tristeza ou a raiva no rosto de um japonês. Com base nessas descobertas, Paul, que, por sinal, é uma das pessoas mais emocionalmente expressivas que conheço, desenvolveu um sistema muito detalhado para codificar os movimentos musculares que constituem os sinais faciais das emoções. O sistema se baseia na medição de 44 movimentos independentes, cujas diversas combinações descrevem de forma única todas as expressões faciais das quais o Homo sapiens é capaz. Para desenvolvê-lo, Paul aprendeu a mover cada um desses músculos de forma independente. Além de um excelente cientista, ele também é provavelmente o melhor atleta facial do mundo. O sistema já foi usado por forças de segurança, polícias e outras instituições que precisam interpretar as emoções de uma pessoa a partir de seu rosto, frequentemente em questões de vida ou morte. O trabalho de Paul tem feito grande sucesso popular desde a estreia, em janeiro de 2009, da série de televisão Lie to Me, que, inspirada em sua pesquisa, conta também com sua consultoria. Durante nosso encontro em São Francisco, Paul e eu passamos horas conversando sobre as emoções, as possibilidades de aplicarmos a neurociência para estudá-las e o estado geral da psicologia. Então, no início da década de 1980, formamos uma parceria, começando com nosso estudo sobre os gorilas e as amputações. Filmamos cada participante com a câmera oculta, enfocando seu rosto, e registramos a atividade elétrica cerebral usando sensores de EEG no couro cabeludo. Paul codificou o comportamento facial dos participantes, registrando com precisão o momento em que os sinais faciais de emoções surgiam e desapareciam. Essas expressões indicavam o instante em que o voluntário estava sentindo picos de emoção. A seguir, usando as marcas temporais do registro do EEG, determinamos quais sinais elétricos cerebrais coincidiam com cada instante de comportamento facial. Dessa forma, começamos a compreender os correlatos neurais à alegria, ao medo e ao nojo, as principais emoções que aqueles vídeos despertavam. As coisas não começaram bem. Como os cachorrinhos e os gorilas provocavam sorrisos de forma muito consistente. Iniciamos examinando a atividade elétrica relacionada com esses sorrisos. Consternado, notei que a atividade elétrica do cérebro durante os vários segundos de um sorriso não era em nada diferente da observada durante o estado de base, um período anterior ao teste durante o qual os participantes observavam uma imagem nada emotiva, as barras coloridas de um teste de cor na televisão. Como era possível que a atividade cerebral relacionada com a alegria, com a diversão, com a felicidade ou o que quer que os participantes estivessem sentindo fosse indistinguível da atividade relacionada com nada? Inicialmente pensei que o método para registrar a atividade cerebral a partir do couro cabeludo fosse muito rudimentar. Ou talvez os cientistas céticos quanto à nossa abordagem estivessem certos. Talvez fosse loucura acreditar que eu poderia examinar o mecanismo emocional do cérebro grudando eletrodos no couro cabeludo das pessoas. Lembrei-me então de uma pesquisa clássica feita no século XIX pelo anatomista francês Guillaume Benjamin Armand Duchesne de Boulogne. Ele observou que, em um sorriso de alegria genuína,
Não movemos apenas os músculos da boca e das bochechas, mas também os dos olhos, de modo que se formam rugas nos cantos deles. Na próxima vez em que você estiver conversando com alguém, preste bastante atenção nesses locais. Se não observar rugas quando a pessoa sorri, não é um verdadeiro sorriso de alegria. As rugas significam que a pessoa está realmente feliz, alegre ou divertida, e não fingindo. Paul vinha codificando sorrisos apenas com base na contração dos músculos das bochechas. Os zigomáticos, que erguem os cantos dos lábios em direção às orelhas. A atividade elétrica relacionada com esses movimentos era uma grande confusão. Em alguns participantes, havia picos de atividade na região pré-frontal esquerda quando eles davam sorrisos genuínos, daqueles de levantar as bochechas, mas em outros participantes não era possível observar nenhum padrão discernível. No entanto, como descobriu Duchenne, são os olhos, e não as bochechas nem a boca, que expressam os verdadeiros sinais de alegria. Assim, voltamos à fita de vídeo. Dessa vez, Paul codificou os sorrisos com base nos músculos oculares, além dos zigomáticos. Uma combinação que produzia o que passamos a chamar de sorriso de Duchenne. E só então os dados começaram a fazer sentido. Ao confrontarmos as expressões faciais com a atividade do eletroencefalograma, vimos que quando os voluntários abriam um sorriso de Duchenne, em comparação com os momentos em que abriam sorrisos falsos ou não faziam nenhuma expressão facial, o estado de base, verificava-se uma maior ativação pré-frontal esquerda em relação com o lado direito. Em um estudo subsequente, instruímos os participantes a sorrir, em vez de depender dos vídeos que os fariam sorrir usando ora apenas os músculos das bochechas, ora tanto os músculos das bochechas quanto os dos olhos. Somente quando ambos os grupos musculares participavam do sorriso observávamos maior ativação no lado esquerdo do cérebro. 10 Essa descoberta corrobora a sabedoria popular que diz que se abrirmos intencionalmente um sorriso genuíno iremos nos sentir mais alegres. Agora tínhamos dados cerebrais que provavam isso. Lembro claramente a empolgação que senti quando vi os correlatos cerebrais às emoções positivas e às emoções negativas. O fato de que aquela atividade não ocorresse no tronco cerebral nem no sistema límbico, regiões primitivas que não estão envolvidas na cognição, e sim no louvado córtex pré-frontal, me levou a suspeitar de que iríamos abalar a comunidade científica. Tendo pensado muito pouco sobre o cérebro e as emoções, a psicologia havia concluído que o hipotálamo e outras partes do sistema límbico desempenhavam o papel principal na produção das emoções. Basta lembrarmos os experimentos em que o hipotálamo de um rato era danicado, o que afetava as emoções do animal. Nós, porém, estávamos apontando para o córtex pré-frontal. Essa região era considerada a sede da razão humana, o locus da premeditação, da sabedoria, da racionalidade e de outras funções cognitivas que nos distinguem dos animais inferiores. Mas nós dizíamos que o córtex também governava as emoções. E que a barricada que a psicologia havia erguido entre a razão e as emoções não tinha base real. O cérebro dos bebês. Comecei imediatamente a me perguntar se essa lateralidade, segundo a qual a região pré-frontal direita dá origem a emoções negativas e a esquerda a emoções positivas, era desenvolvida ao longo de muitos anos ou já estava presente no início da vida. Para descobrir, precisaríamos estudar bebês o mais novos possível. Por sorte, durante uma visita a Harvard, em 1978, encontrei um antigo colega da pós-graduação, Nathan Fox. Ele fizera seu trabalho de pós-graduação com Jerome Kagan, um dos maiores especialistas do mundo em psicologia do desenvolvimento, e se mudará recentemente para Nova York a fim de trabalhar no Hospital Roosevelt. Nathan estava interessado no temperamento infantil e no desenvolvimento das emoções. Porém jamais fizera pesquisas neurológicas nem usará qualquer tipo de exame cerebral. Eu nunca tinha estudado bebês nem crianças. E foi assim que começamos uma parceria. Publicamos nos jornais de Nova York anúncios que falavam de um estudo sobre a psicofisiologia do desenvolvimento emocional e selecionamos 38 bebês de 10 meses, uma idade na qual as crianças claramente conseguem reconhecer rostos. Eu não confiava nos vídeos que tínhamos usado em estudos anteriores para induzir emoções nos bebês, por isso decidi usar algo mais básico, vídeos de uma atriz rindo ou chorando. À semelhança do que eu fizera no estudo original sobre a lateralidade das emoções, coloquei um pequeno gorro com 8 eletrodos, em vez de 16.
em cada bebê. Depois de explicar à mãe que estávamos interessados nas mudanças cerebrais associadas às diferentes emoções, pedi que ela se sentasse diante do televisor, segurando o bebê tranquilamente em seu colo. Então passei o vídeo. Você talvez pense que induzir determinada emoção em um bebê de 10 meses seja um pouco complicado, afinal todos os pais de primeira viagem ficam perplexos ao verem o tipo de coisa capaz de provocar o riso ou o choro em seu bebê. Porém existem duas razões importantes para ser mais fácil trabalhar com bebês em um experimento como aquele do que com os adultos do experimento original. Em primeiro lugar, os bebês são emocionalmente muito expressivos e eles riem, choram, ficam aterrorizados ou sentem nojo de forma tão intensa que não nos deixam nenhuma dúvida sobre o que estão sentindo. Além disso, felizmente os bebês ignoram as restrições sociais. Um adulto talvez tente conter uma gargalhada se achar que o tipo de humor de um vídeo é infantil, apesar de hilário. Ou queira censurar uma expressão de nojo se considerar que demonstrar essa emoção não é uma atitude muito máscula. Já os bebês expressam suas emoções com toda a sinceridade. Eles não nos decepcionaram. Ao assistirem ao vídeo no qual a atriz ria, eles sorriam e a região pré-frontal esquerda de seu cérebro era tomada por atividade elétrica. Ao assistirem ao vídeo no qual a atriz chorava e soluçava, os bebês imediatamente se mostravam tristes. E alguns até ficavam agitados, causando grande consternação nas mães. E a atividade em sua região pré-frontal direita aumentava. Tudo indicava que o padrão lateralizado de atividade para emoções positivas ou negativas estava presente já no início da vida. O estudo foi publicado na revista Science e, com ele, foi lançada a disciplina da neurociência afetiva, o estudo das bases cerebrais das emoções. Tendo visto aquele padrão, esquerda igual emoções positivas, direita igual emoções negativas em bebês de 10 meses, começamos a nos perguntar se ele estaria presente desde o nascimento. Ou se seria desenvolvido nos primeiros 10 meses de vida. Para resolver definitivamente a questão, teríamos que testar recém-nascidos. Por sorte, o laboratório de Nathan no Hospital Roosevelt ficava bem próximo das salas de parto. Assim, percorremos os corredores emboscando os novos pais de forma educada. Em geral eu me aproximava calmamente de uma mãe ou de um pai que vinha para uma visita e perguntava se estavam interessados em participar do estudo. Para minha surpresa, 33 famílias concordaram. Não podíamos mostrar vídeos aos recém-nascidos, pois sua visão e atenção ainda não estavam preparadas para assistir às cenas. Precisávamos de outra coisa que provocasse uma reação emocional claramente positiva ou negativa. Então me lembrei de Darwin. Em seu livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, ele postulou que a sensação de nojo se origina da rejeição de substâncias nocivas na boca. Então me dei conta de que deveríamos usar sabores. Assim, depois que um bebê tinha sido amamentado e estava calmo e acordado, nós entrávamos no berçário e o levávamos para o laboratório de Nathan, que ficava ao lado. Colocávamos nele um gorro com eletrodos tamanho recém-nascido e então pingávamos em sua linguinha poucas gotas de água, depois de água com açúcar e finalmente de suco de limão. Os resultados foram quase cômicos. A água pura não provocava nenhuma grande resposta, mas a água com açúcar fazia o rosto do bebê se animar e produzia o que provavelmente era seu primeiro sorriso. O suco de limão os fazia enrugar todo o rosto, os olhos se contraíam e os cantos da boca eram puxados para trás. E, para nosso fascínio, o eletroencefalograma correspondia. Maior ativação pré-frontal esquerda em resposta à água com açúcar e maior ativação direita em resposta ao suco de limão. Embora o córtex pré-frontal seja ainda muito imaturo logo depois do nascimento, ele já apresenta diferenças funcionais associadas às emoções positivas e às negativas. Você talvez esteja se perguntando se esses diferentes níveis de atividade cerebral entre a região pré-frontal esquerda e a direita da mesma pessoa e entre a atividade de duas pessoas na mesma região pré-frontal, esquerda ou direita, tem alguma relação com o comportamento das pessoas na vida real? Boa pergunta. Sempre que fazemos um experimento em psicologia, tememos que a situação experimental, de tão artificial, seja irrelevante para o comportamento humano real. Também nos perguntamos se nossos voluntários conseguirão descobrir o que estamos tentando medir e se, de alguma forma, tentarão manipular os resultados. Por exemplo, e se pensarem que estamos tentando identificar quais aspectos da personalidade influenciam o fato de alguém se comportar como o bom samaritano, poderão começar a agir como a Madre Teresa. Também é possível que eles mintam.
Talvez digam que se sentiram inspirados ao assistirem a um vídeo de Martin Luther King fazendo seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", o que nos fará correlacionar sua atividade cerebral com a sensação de inspiração. Quando, na verdade, acharam que o vídeo era maçante. Sem que o saibamos, acabamos de descobrir o correlato neural ao tédio e o chamamos de correlato neural à inspiração. Graças a Deus, existem os bebês. Eles não conseguem descobrir o verdadeiro propósito do experimento e são inocentes demais para mentir sobre o que estão sentindo. Acabei de mencionar nosso primeiro estudo com bebês, no qual Nathan Fox e eu constatamos maior atividade pré-frontal esquerda quando eles viam alguém sorrir e maior atividade pré-frontal direita ao verem alguém chorar. Presumi então que os bebês estivessem de fato se sentindo felizes ou tristes, mas é claro que eles não tinham como nos dizer. Para garantir que a minha suposição estivesse correta, decidi examinar como os bebês realmente se comportam. Nessa época, eu já estava na Universidade de Wisconsin-Madison, e minha pesquisa iniciava outra fase. Em vez de me concentrar nos padrões gerais de atividade cerebral relacionados com as emoções, comecei a tentar avaliar a base neural das diferenças individuais. Até então, eu estivera à procura dos padrões aplicáveis a todas as pessoas. Porém, como comentei no primeiro capítulo, as pessoas vivenciam e expressam as emoções de formas muito diferentes. Eu queria tentar descobrir uma base cerebral para essas diferenças, começando pelos bebês. Para recrutar bebês de 10 meses, usamos um registro dos nascidos na região, baseado nos anúncios de nascimento nos jornais. Os participantes vinham ao meu laboratório um a um, eu explicava o procedimento a cada mãe. Colocava o gorro com eletrodos na cabeça do bebê e media sua atividade cerebral de base. A seguir, pedi à mãe que colocasse o bebê em uma cadeirinha e se sentasse ao lado do filho. Eu explicava que, cerca de 10 minutos após o início do experimento, eu daria um sinal luminoso que só a mãe poderia ver e que seria o aviso para que ela saísse da sala. Nesse momento começávamos a filmar o bebê. Eu estava interessado em saber se as medidas da atividade cerebral de base, feitas antes do início do experimento, serviriam para prever o comportamento do bebê em resposta à separação. Felizmente para nós, os bebês não eram criativos no modo como reagiam à separação das mães, e eles começavam a se agitar quase de imediato, ou então pareciam muito curiosos e olhavam ao redor, sem grandes sinais de sofrimento. As medidas da atividade cerebral de base previam perfeitamente essas reações. Os bebês que choravam tinham níveis mais altos de atividade pré-frontal direita que aqueles que aceitavam o abandono com tranquilidade. Isso me convenceu de que as medidas de atividade cerebral de base indicavam algo bastante real, que era traduzido em diferenças comportamentais. Um cérebro deprimido. Os pacientes de Guy-Notti com lesões na região pré-frontal esquerda apresentavam choro patológico, além de vários sinais clássicos de depressão. Isso nos levou a uma pergunta óbvia: os pacientes com quadro depressivo teriam menor atividade no córtex pré-frontal esquerdo? Para responder a essa pergunta, fiz meu primeiro estudo no que seria uma longa série de experimentos sobre a depressão e o cérebro. Enquanto ainda estava na SUNY, no início da década de 1980, recrutei 6 pessoas com depressão e 9 voluntários saudáveis para um pequeno estudo piloto. Decidi registrar a atividade cerebral na ausência de estímulo. Durante um breve período em que os voluntários não eram instruídos a fazer nada em particular, eles só deveriam descansar, com os olhos abertos em alguns instantes e fechados em outros. Foi dessa maneira que constatei que os participantes com sintomas depressivos tinham uma ativação significativamente menor na região pré-frontal esquerda que os saudáveis. Você faria bem em desconfiar de um estudo feito com apenas 15 pessoas. Além do mais, se as descobertas surgissem do nada e não fizessem nenhum sentido fisiológico. Por exemplo, se as pessoas com depressão tivessem uma atividade muito baixa no córtex visual, seu ceticismo estaria bem justificado. Porém, apesar de suas limitações, esse estudo foi importante, por várias razões. Em primeiro lugar, ele confirmou a existência, em pessoas anatomicamente saudáveis, de características descobertas em indivíduos com lesões cerebrais, dos pacientes de Guy-Notti que haviam sofrido AVC nos 2 grupos. Baixos níveis de atividade na região frontal esquerda do cérebro estavam associados à depressão ou ao choro patológico. Além disso, o estudo sugeria que a região pré-frontal esquerda contribui para um lado bastante específico da nossa vida emocional.
as emoções positivas e a capacidade de mentalizar um objetivo desejado e de formular um plano de ação para atingi-lo. A falta desses componentes é um sintoma marcante da depressão. Muitos pacientes afirmam que a ausência de alegria é ainda mais dolorosa que a presença de tristeza. E a incapacidade de realizar atividades dirigidas a um objetivo é uma das manifestações mais debilitantes da doença. Recapitulando as descobertas que fizemos até aqui. Quando adultos saudáveis sentem emoções positivas ou quando sentem emoções negativas, observamos a ativação de seu córtex pré-frontal esquerdo ou do direito, respectivamente. O mesmo padrão ocorre em bebês. Por último, pacientes deprimidos apresentavam baixa atividade no córtex pré-frontal esquerdo ou um aumento da atividade no pré-frontal direito, ou ambas as situações. Fiquei questionando esses resultados. Eu me perguntei se o que havíamos identificado no córtex pré-frontal poderia ser o correlato neural às emoções relacionadas com a aproximação e o afastamento em humanos. Aproximação e afastamento podem parecer conversa fiada, mas existem bons argumentos que defendem a ideia de que todas as emoções que sentimos se enquadram, ao menos em parte, em uma dessas duas categorias. Segundo o grande psicólogo comparativo T.C. Ceneira, 15. O ato de se aproximar ou de se afastar são as decisões psicológicas fundamentais que um organismo faz em relação ao ambiente que o cerca. Nesse caso, emoções positivas com um forte componente de aproximação, como esperar a pessoa amada desembarcar no aeroporto e correr para abraçá-la, estariam associadas à ativação da região pré-frontal esquerda. O afastamento, como o ato de desviar o olhar da cena de um acidente horrível ou de nos encolhermos de medo ao ouvirmos um intruso em nossa casa, estaria associado à ativação da região pré-frontal direita. Por que a evolução teria segregado as funções de aproximação e de afastamento em hemisférios diferentes do cérebro? Isso talvez tenha alguma relação com a necessidade de minimizar a disputa ou a confusão entre eles. Quando precisamos evitar um estímulo nocivo ou ameaçador, é importante que nada prejudique nossa ação, como por exemplo, a fuga de uma pedra que esteja caindo da montanha ou de um urso deixando a caverna. A evolução parece ter resolvido esse problema mantendo o comportamento concorrente. No caso, a aproximação. Bem longe, no outro lado do cérebro, de modo que não haja praticamente nenhuma chance de que ele seja ativado por engano. Diferenças individuais. Você talvez tenha notado que, em vários dos estudos fundamentais feitos no início da minha jornada para entender as bases cerebrais das emoções, com adultos saudáveis imaginando uma cena emocional positiva ou negativa, com bebês vendo pessoas sorrir ou chorar e com recém-nascidos provando sabores doces ou azedos. Comparei 2 ou mais estados emocionais e estudei as diferenças neurais entre eles. O primeiro desses experimentos foi publicado em 1976. Porém foi somente em 1989 que, ao rever os dados brutos desses estudos para escrever o capítulo de um livro, percebi que havia deixado passar em branco uma questão muito importante. Existem várias maneiras de analisar dados, e para aquele capítulo, decidi desenhar um gráfico que mostrasse as diferenças de atividade cerebral nos voluntários saudáveis enquanto eles assistiam a vídeos que induziam emoções positivas ou negativas. Na primeira vez eu havia me concentrado no fato de que, quando as pessoas viam vídeos assustadores ou nojentos, a atividade no córtex pré-frontal direito era maior que no esquerdo e, quando viam vídeos divertidos ou alegres, a atividade era maior no lado esquerdo que no direito. Essa era a resposta média para os mais de 100 participantes que testamos nos diferentes estudos. Agora, imagine vários pares de pontos para um vídeo divertido, sendo que um ponto bem alto no gráfico indica uma forte atividade no córtex pré-frontal esquerdo. E um ponto bem baixo indica uma atividade muito reduzida no córtex pré-frontal direito. Visualize também uma linha ligando os dois pontos. Eu desenhei essas linhas, com cores diferentes, para cada um dos participantes dos estudos. No início, o que chamou minha atenção foi a diferença entre o ponto alto e o ponto baixo. Dessa vez, porém, notei outra coisa: os pontos altos não estavam todos na mesma altura. O nível de atividade no córtex pré-frontal esquerdo de uma pessoa ao assistir a um vídeo hilário era muito mais alto que no de outra pessoa que vira o mesmo vídeo. Da mesma forma, o nível de atividade no córtex pré-frontal direito de alguém que tinha assistido a um vídeo nojento era drasticamente mais baixo que no de outra pessoa que vira o mesmo vídeo. Embora na mesma pessoa a atividade no lado esquerdo do cérebro chegasse a ser 30% mais alta que no lado direito ao assistir a um vídeo hilário, a diferença entre duas pessoas era de até 3.000%. Algumas pessoas estavam incrivelmente felizes.
Se considerarmos que a felicidade é quantificada pela atividade pré-frontal esquerda. Esse foi meu primeiro vislumbre das drásticas diferenças no modo como as pessoas reagem às suas experiências de vida, diferenças essas que se traduzem em padrões de atividade cerebral. Foi assim que surgiu a ideia do estilo emocional.